O ministro Flávio Dino, lindo, maravilhoso, que não nos desaponta em nada, seja pelo humor mordaz, seja pela capacidade inigualável de pegar a bolsonaristada, vagabunda, neonazi e golpista, pegar esse pessoal pelo cabelo. Hoje, data de hoje, 3 de fevereiro, ele mandou a Polícia Federal para a rua para cumprir operações contra a bolsonaristada corrupta, que se beneficiava do orçamento secreto. É uma operação que foi deflagrada com autorização do ministro Flávio Dino, que é relator, portanto, dessa parte de investigação que tramita no Supremo Tribunal Federal. Nós sabemos até o momento que o que está em tela é a investigação de um possível desvio de recursos parlamentares, emendas parlamentares. Lá em dezembro do ano passado, a gente viu o Flávio Dino tomar diversas medidas em relação a emendas parlamentares e agora, portanto, já em fevereiro, uma operação da PF que mira um parlamentar do Rio Grande do Sul, informação que temos também nesta manhã, e um suposto desvio desses recursos que deveriam ter sido destinados para a população. A Polícia Federal vai colher o depoimento para ouvir a denúncia que o deputado Glauber Braga fez em plenário em dezembro do ano passado. É um outro braço de emendas. Você que está em casa e acompanha a Globo News, eu tenho certeza que o assinante vai lembrar dessa história. Alguns líderes acusaram o agora presidente da Câmara, Arthur Lira, de manobrar um valor de 4 milhões, pouquinho mais de 4 milhões no que diz respeito a emendas parlamentares. Mas antes de continuar esse vídeo, peço para você a gentileza de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ser avisado dos vídeos todos os dias e considere a hipótese de ser membro do canal, R$ 4,99 por mês, e você me ajuda a fazer mais e melhores vídeos todo dia. Duas situações. Ele está fazendo isso e, obviamente, o que ele vai buscar nesse primeiro momento não é o Arthur Lira. Ele vai buscar um outro deputado, também da extrema-direita, aliada, essa deputada arada aí do Centrão, aliada de primeira hora do bolsonarismo, que desviava dinheiro como se não houvesse amanhã. A operação da Polícia Federal neste momento, dessa manhã, foi em razão disso. Mas até as pedras sabem que uma vez, perceba em primeiro lugar, essa investigação já está lá no Supremo Tribunal Federal. Portanto, não há que se falar em qualquer tipo de ilegalidade, incompetência de foro. O que é incompetência de foro? Quando um juiz de primeiro grau, tipo Sérgio Moro, ele conduz certas investigações contra pessoas que ele não poderia, como, por exemplo, grampear a presidente da República, Dilma Rousseff. Lembra disso? Que, curiosamente, o STF fingiu que não viu, e aí eu chamo atenção, só como uma parte no estudo que eu estou te falando, quem fingiu que não viu? Gilmar Mendes. Por quê? Porque Moro, a partir do momento que grampeia, Moro, juiz de primeiro grau, grampeia a presidente da República, não estava grampeando a Dilma, estava grampeando o Lula. Só que a partir do momento que surge uma conversa de Lula e Dilma, ele devia fechar o negócio. Opa, vou mandar para o Supremo Tribunal Federal, porque este diálogo aqui eu não posso cuidar. Por incompetência de foro. Juiz de primeiro grau não pode se meter com deputado federal, presidência da República, senador, essas coisas. Tá? Pois bem. Aí foi lá para o Supremo Tribunal Federal, e vocês lembram que o ministro Gilmar Mendes disse o seguinte, ele tirou a possibilidade do Lula ser ministro da Dilma naquela época, porque ele disse que o Lula estava querendo se esquivar de uma eventual prisão. Lembram disso? E aí, como argumento, depois que perguntaram, depois de toda a merda que deu o bolsonarismo, que eles quase explodiram o país e iam mandar para a forca o STF e seus proeminentes ministros, o Gilmar Mendes estava entre eles. E eu respeito o ministro Gilmar. Entenda-se isso. Mas cego eu não sou. Aí, como argumento, o ministro Gilmar disse, na minha opinião, com pouca propriedade, assim, mas o Sérgio Moro me enganou, porque ele mandou metade do diálogo. Se eu tivesse tido acesso ao diálogo inteiro, eu teria decidido pela permissão do Lula assumir o cargo de ministro, porque não era aquilo que estava sendo discutido. O Moro, ele cortou o diálogo, ele deformou o diálogo e mandou. E aí, com base nisso, palavras do ministro Gilmar, ele disse, eu decidi com base naquilo que eu tinha. Mas me permita, ministro, vou ser obrigado, eu aqui, um advogado de merda, do meio de Curitiba, da República de Curitiba, vou ser obrigado a discordar de Vossa Excelência. Sabe por quê? Porque a partir do momento em que foi obtido um grampo ilegal, feito por um juiz de piso, primeiro grau,
O senhor não poderia ter feito o julgamento, o senhor teria que ter juntado aquela prova toda e jogado no lixo. No direito nós chamamos isso de prova imprestável. Mas como era para prender o Lula, né, como era para não permitir que o Lula fosse ministro e que o PT se salvasse da danação que estava prestes a acontecer, como de fato aconteceu com o impeachment da Dilma, então valia tudo. Bom, eu dei esta volta para ver que o STF ele nem sempre esteve do lado certo da história. Ele passou a estar do lado certo da história a partir do momento que ele viu que vai sobrar para ele, ia sobrar para ele, com o quê? Que se o Bolsonaro fosse reeleito, por exemplo, estavam todos eles na forca. Né? Sabemos disso. Aí eles resolveram agir dentro da lei. Mas não é o caso do ministro Dino. O ministro Dino, até porque ele entrou outro dia no STF e anteriormente ele não tinha nada a ver com isso. O ministro Dino está indo na cola dessa gente toda. E essa investigação, apesar que eu sempre faço a ressalva de que juiz, no caso ministro e tal, não investiga, tá? Judiciário não investiga nada. Tá? Não é juiz que investiga, mas a gente fala isso às vezes só para dar uma facilitada na compreensão. Quem investiga é polícia, Ministério Público, pedindo determinadas diligências para a polícia e tal. Juiz não investiga, juiz julga. Pois bem, como esse processo já está lá no Supremo, não há que se falar em competência de foro nem coisas nenhuma dessa natureza. Ou seja, vai sobrar para o Arthur Lira. A diferença é, eles pegaram um deputadozinho bosta, lá atrás, lá embaixo, que fez as bandidagens deles com as emendas, porque é para isso que eles serviam, e é por isso que eles querem, por exemplo, fazer o semipresidencialismo, para que o presidente não mande nada, quem manda será o primeiro-ministro, e eles compartilharão o orçamento da nação e farão daquilo o que eles quiserem, como de fato já vem fazendo. Mas aí é outra história. Então o que vai acontecer? Eles vão pegar aquele deputadozinho lá embaixo, e aquele deputadozinho vai puxando o novelo e vai cair aonde? Em quem liberou as emendas. E quem foi que liberou as emendas? Quem era o cara que começa com ar e termina com tour? Pois é, vai sobrar para ele. Como eu já falei aqui em diversos vídeos, o Mr. Lira, ele será preso e o fim dele vai ser igual ao do Eduardo Cunha. Será igual. Principalmente agora que o STF percebeu o perigo de tudo isso, de deixar essa gente fazer o que quer. Só que chegou num ponto longe demais. Por isso que a extrema-direita está desse jeito, por causa da irresponsabilidade das nossas instituições. Lá atrás, por exemplo, o impeachment da Dilma. Então, como eu estava dizendo, o ministro Flávio Dino, lindo, maravilhoso, não nos desaponta. E continuará não nos desapontando. Olha só, você quer uma dica de leitura? Então descubra A Era dos Extremos, do Eric Hobsbawm. O melhor livro que eu já li na minha vida. É uma análise fascinante do século XX, que vai da Primeira Guerra Mundial até o colapso da União Soviética. Você vai mergulhar na história e entender todos os eventos que moldaram o nosso mundo, e vai entender também como é que o mundo chegou ao que ele é hoje. Olha, entra nesse link, que é o meu link de afiliados lá do Mercado Livre, compra o livro e eu tenho certeza que vai mudar a tua visão do mundo.